Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina e fechando o bloco de análise a partir de dados estruturados, hoje nós vamos ver a lei de Zipf, que é a lei de menor esforço, onde sua aplicação se dá a partir de uma frequência da enésima posição em relação à primeira frequência, e ela vai fazendo escalamento conforme as enésimas posições. Por exemplo, vamos dizer que a frequência da palavra que mais aparece é 10.000 vezes. Então, dentro de uma análise, a primeira esfera que nós iríamos ter nessa enésima posição seria da 10.000 até a frequência de 1.000 palavras. A palavra que aparece com 1.000 vezes. A segunda esfera seria de 1.000 a 100. E a última esfera seria de 100 à frequência 1. Eu vou mostrar isso na prática e a gente vai poder analisar com mais calma a análise que nós vamos fazer a partir daquela mesma base de dados que nós recuperamos, a mesma estrutura de dados que nós recuperamos sobre saúde mental. Então, dentro dessa análise nós temos a matriz que nós geramos, que nós já trabalhamos Lótica, trabalhamos Bradford e agora nós vamos trabalhar Zipf. Zipf vai trabalhar com palavras-chave. Então, o campo de palavra-chave que é determinado pelos autores dentro da Web of Science é o campo DE, que se chama descritores. Então, esse é o campo que nós vamos trabalhar com os 12.371 registros. Então, eu já fiz uma cópia dele aqui e já exportei ele para o Word. No Word, copiei como texto e ele me veio estruturado dessa forma. Como que eu faço para quebrar esse documento, para poder trabalhar em ordem mais apropriado? Simples. Vou em substituir, ponto e vírgula espaço, porque é o parâmetro que eu tenho de diferenciação de um registro para outro, ou de uma palavra-chave para outra. E, mais uma vez, eu venho aqui e substituo por acento circunflexo P. Para quem tem Macintosh ou Apple, né, existe uma outra forma de substituição, ok? Se alguém precisar, entra no contato comigo a partir de adilson.pinto@ufsc.br, que eu passo qual é o comando apropriado para isso. Como o meu computador não tem o comando, então não adianta eu querer explicar para vocês agora. Então vamos lá, eu peço para substituir tudo. O que ele vai fazer? Ele vai me fazer uma ordenação desses dados, onde cada dado que está separado por ponto e vírgula espaço, ele vai para a coluna de baixo, ele vai para a linha de baixo e vai ficar uma ordenação de dados, um registro debaixo do outro, ou seja, uma palavra-chave debaixo da outra. Eu já tenho ele estruturado lá na minha matriz e dentro da minha matriz eu já tenho ele estruturado num campo que eu chamei de planilha 1. E é mais ou menos isso que acontece, né? Eu fiz a exportação daqueles dados para cá, sem ignorar o rótulo de linha, porque ele vai ser usado mais uma vez para a geração da tabela dinâmica. Dentro da tabela dinâmica eu tenho o campo DE, que é esse campo especificamente, e eu tenho os valores. Adilson, mais uma vez me saiu coisas incongruentes. Não tem problema, vocês podem verificar que a frequência é bem baixa, né? Então não vai interferir muito nos dados. Bom, o que eu fiz aqui? Copiei todos esses dados, todos os que têm valores e palavra, e eu joguei aqui dentro de um tabulador que eu estou chamando ele de Zipf. Então a palavra-chave que mais aparece para mim é a própria palavra saúde mental, e ela vai me aparecer 1.567 vezes. Como a regra que eu já expliquei é trabalhado pela enésima posição, a enésima posição de 1.567 dentro das minhas frequências vai ser 156. E a minha enésima palavra de 154, que é logo na sequência, vai ser 16.
ou 15, depende da conformidade que vocês acham mais apropriada. Eu estou tentando chegar na onde tem a minha linha de corte, que é 16. Desculpa, eu me atrapalhei aqui um pouquinho, mas aqui tá. Então eu tenho o meu corte, eu tenho minhas duas linhas de corte. E a última de baixo da frequência de 15 é de 15 até 1, que seria a próxima enésima numa suposta avaliação, né? É importante a gente destacar que a primeira frequência que nós temos de palavra, a gente chama isso aqui de informação trivial. Isso quem denominou foi o professor Luc Konian, em um trabalho que ele fez com Akira Tarapanoff sobre inteligência competitiva, e que ele utiliza a lei de Zipf para poder explicar isso. A segunda, a gente poderia chamar de informação interessante. E a última, a gente poderia chamar de ruído, porque é basicamente o que acontece. Isso daqui, ó, dá mais ou menos uma explicação de como funcionam os motores de busca dentro, por exemplo, do Google. Os primeiros 24 registros provavelmente são os mais representativos sobre a temática. Depois eu tenho uma outra frequência de 464 páginas que tratam especificamente de informações que a primeiro momento não me traz muita relevância, mas num segundo momento poderia ser utilizado. E claro, eu vou ter uma grande quantidade de documentos aí dentro, de páginas na web, que não me representa nada. Então, como que eu faço isso? Não sei se vocês já notaram, mas eu já tenho aqui os cálculos, eu só vou explicar para vocês como esses cálculos funcionam, que são bem simples. Na verdade, como eu já tenho as linhas de corte desses enésimos, basicamente eu quantificar quanto que cada enésimo possui de frequência. Então a primeira frequência que eu tenho de 24 palavras são 7.916. Como que eu faço uma aplicação disso daqui? É simples, eu pego 7.916 e divido pela totalidade, que é 54.885. Dentro de uma análise, ele vai me dar 7.916 dividido por 54885 vezes 100. Ele vai me dar uma representatividade de 14,42%. O que isso quer dizer? Tudo bem, apliquei toda a fórmula, verifiquei quais são as palavras que estão no meu primeiro escalão, que são chamadas de trivial, mas para que serve isso? Isso aqui serve para uma coisa bem simples. Se você quer ter repercussão da tua temática, do teu estudo, dentro da temática que você trabalha, essas palavras para saúde mental devem ser utilizadas no título, nas palavras-chave, no resumo. Ou seja, isso daqui é uma forma de fazer com que todo mundo que vai buscar informação sobre saúde mental, no final, concentre a informação dentro do teu documento. Por quê? Porque teu documento tem um grau de relevância muito alto em relação às temáticas que são específicas para aquela área. Isso serve especialmente para ter bastante visibilidade dentro da internet. E isso também, claro, serve especificamente para você também nortear quais são as palavras-chave mais importantes dentro de uma biblioteca para indexar informações dentro de saúde mental. As outras frequências, a mesma coisa. Vamos dizer que eu vou pegar a segunda frequência e vou calculá-la, quanto que isso vai representar dentro de toda a minha análise. Só peço um pouco de paciência porque o sistema fica um pouco pesado. Acabei de passar pela frequência, mas aqui eu tenho a frequência. Como que eu faria a minha segunda escala? Então, a minha segunda escala eu tenho 17.410, então, e 462 palavras que estão aqui. A representação é simples. 17.410 dividido por 54.885 vezes 100. Vai me dar 31,72% de informações interessantes.
Para que serve essa segunda escala? A segunda escala, ela serve como um arcabouço caso a minha primeira esfera seja muito pequena e eu tenha 3 ou 4 palavras. Então, eu poderia estar utilizando parte dessa segunda esfera para poder analisar as minhas informações, ok? E a última esfera, que é o que sobra, que eu também faço a mesma relação, faço a quantidade de valores e divido pela totalidade, está me dando 53,86% de ruído, que é equivalente a 16.393 palavras. Ou seja, essas palavras para mim praticamente não me interessam. O que me interessa mesmo é o filé mignon, que é a primeira esfera, e parte da segunda esfera, caso a minha primeira esfera seja pequena. Ok? Essa foi a terceira videoaula sobre aplicações de dados organizados, dados estruturados, e nós fizemos lógica, Bradford e Zip. A nossa próxima aula trata especificamente da parte teórica da infometria. Um forte abraço e, se puderem, fiquem em casa.